Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e vamos conversar hoje sobre as 10 violações mais recorrentes do Estado laico brasileiro. Fiquem aí que depois da vinheta vamos falar sobre isso. O Brasil, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, é um Estado laico. Isso quer dizer que Estado e religião deveriam conviver harmoniosamente, porém sem que o Estado financiasse religiões e nem a religião ditasse os rumos da política estatal. Na prática, nós sabemos que não é bem assim. E eu quero conversar com vocês justamente sobre isso hoje, apontando as 10 violações mais recorrentes ao Estado laico brasileiro. Nossa primeira violação ao Estado laico é a bancada evangélica do Congresso Nacional. No Congresso Nacional Brasileiro, nós temos a bancada evangélica, que é uma bancada de parlamentares reunidas em torno do único interesse de representar os interesses de uma determinada religião, que é a religião evangélica, por mais diversa que ela seja, porque cada denominação evangélica tem, às vezes, uma visão de mundo muito diferente, mas, em suma, quando eles têm um mesmo objetivo, quando eles têm uma mesma crença, eles querem empurrar isso para o resto da população que não professa a mesma religião que eles. Então eles se reúnem numa bancada que tem por fim não defender os interesses de toda a população brasileira, mas defender o interesse apenas daquelas pessoas que professam a mesma crença que eles, que no caso são os evangélicos. Isso é muito grave, porque nós temos pessoas no Parlamento Nacional que, em vez de representarem o cidadão brasileiro, eles representam os fiéis de uma determinada crença religiosa. E claro, isso é incompatível com o Estado laico. O cidadão brasileiro está pagando representantes para decidir sobre os seus problemas dentro de um Estado laico, mas na verdade esses representantes estão lá defendendo única e exclusivamente os interesses de um grupo religioso muito específico, que é o grupo dos evangélicos. Isso, evidentemente, no Estado laico deveria ser inconcebível, mas na prática nós temos isso institucionalizado no Congresso Nacional Brasileiro. Nossa segunda violação do Estado laico está no regimento da Câmara dos Deputados. Num Congresso Nacional onde existe uma bancada evangélica, não é estranho que encontremos no artigo 79 da Câmara dos Deputados a seguinte disposição. Artigo 79, parágrafo 1º. A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. E mais, no artigo 79, parágrafo 2º, o regimento diz: achando-se presente na casa pelo menos a 10ª parte do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras, aspas, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fecham-se aspas. Bom, vejam então que o regimento da Câmara dos Deputados no Brasil, ele prevê expressamente que tenha que haver uma Bíblia sobre a mesa do Congresso Nacional para ser usada por quem quiser. Vejam que ele não fala que precisa haver uma Constituição da República, mas precisa ter a Bíblia, que no entender certamente de quem elaborou esse regimento deve ser uma norma mais importante do que a Constituição da República. O que é um absurdo se pensarmos que o Estado brasileiro é laico. Claro que se pode dizer que, pelo menos na exaltação inicial de iniciarem os trabalhos sob a proteção de Deus, isso contemplaria a maior parte da população brasileira que de fato é cristã, ou que de fato pelo menos é monoteísta e aceita um Deus único. Agora, existe uma parcela significativa da população que não acredita em Deus nenhum, ou que acredita talvez até mesmo em vários deuses, e que não estaria contemplada por esse dispositivo do regimento. O que é um absurdo, porque um Estado laico, essas questões religiosas devem ser deixadas para a esfera privada de cada um, e não na esfera pública e não no Congresso Nacional. Então essa é uma violação do Estado laico, até decorrente da própria existência de uma bancada evangélica dentro do Congresso Nacional. Nossa terceira violação do Estado laico é a propaganda eleitoral religiosa.
A terceira violação do Estado laico brasileiro se dá nas épocas de eleições, com o abuso do poder religioso, em que propagandas eleitorais são feitas descaradamente em igrejas, pastores, bispos usam os seus títulos de pastor e bispo para concorrer a eleições, de forma tal a levar o eleitor a votar neles, não pelo que ele representa para a totalidade dos cidadãos, mas pelo que ele representa para uma determinada religião. O que é uma grave violação do Estado laico, se você pensar que mesmo funcionários públicos, mesmo servidores públicos, como é o caso de juízes, de promotores, eles são obrigados a se licenciarem do cargo com 1 ano de antecedência para poderem concorrer a uma eleição, né? Enquanto isso, os pastores não. Eles podem estar no exercício da atividade religiosa e se candidatarem a si mesmo. E é claro, os fiéis tendem a votar neles na esperança de que eles vão fazer um bom governo, tendo em vista a sua relação com a religião deles. Isso, evidentemente, deveria ser proibido pela lei eleitoral, porque está se utilizando de uma forma indevida uma questão religiosa para se decidir questões de um Estado laico. E nós sabemos bem, isso influencia muito na hora de eleger os candidatos, tanto que nós temos uma bancada evangélica no Congresso Nacional e temos um dispositivo no regimento interno da Câmara que prevê a existência da Bíblia na mesa durante as sessões do Congresso Nacional. E a quarta violação do Estado laico são os programas religiosos na TV aberta. É o uso indevido das concessões públicas de TV aberta para fazer propaganda religiosa, para fazer proselitismo religioso na casa das pessoas que tem uma televisão e pegam o sinal da TV aberta. Isso é muito grave porque as concessões de TV no Brasil, elas são escassas, como no mundo inteiro de uma forma geral elas são escassas. Não há canais de TV para todos os empresários que querem explorar as concessões públicas de TV, que querem criar uma rede de televisão. Então o Estado elege algumas pessoas, decide que algumas pessoas terá o privilégio de explorar um canal de TV. E aí, essas pessoas, em vez de seguirem o mandamento constitucional, que é utilizar aquele canal de TV para prover informação e entretenimento para toda a população brasileira, ela acaba criando programas religiosos ou alugando espaço em sua programação para que religiões façam programas religiosos na TV aberta. O que é, evidentemente, uma clara violação do Estado laico, porque estamos utilizando algo que é estatal, que é público e que, portanto, deveria atender a toda e qualquer pessoa sem distinção de crença religiosa para favorecer a determinadas crenças religiosas. E isso gera, evidentemente, como consequência, que muitos desses apresentadores de TV acabam depois se candidatando a cargos públicos e ganhando essas eleições com base na propaganda que o Estado mesmo acabou financiando indiretamente ao lhes dar, ao longo dos anos, um programa religioso gratuito em TV aberta que vai chegar à casa de toda a população brasileira e não só daquelas pessoas que professam aquela religião. Isso acaba que é muito grave porque os candidatos a cargos públicos que não são religiosos, eles não têm programas de TV financiado pelo Estado e, portanto, para eles ficarem conhecidos na época da eleição, eles dispõem tão somente do programa eleitoral gratuito, que nivela todo mundo. Já os religiosos, já aqueles que tiveram ao longo dos anos a possibilidade de ter um programa de TV para fazer o proselitismo de suas religiões, têm já, de início na eleição, uma vantagem competitiva muito grande, que é justamente serem bastante conhecidos em virtude dos programas na TV aberta que o Estado concedeu a eles. Um absurdo, a televisão pública brasileira deveria ser utilizada para programas informativos e de entretenimento, nunca para fazer proselitismo de determinadas religiões, o que gera também um descompasso muito grande, porque algumas religiões, algumas crenças vão ter um espaço na televisão aberta para fazer proselitismo de suas crenças, enquanto que outras religiões não vão ter um espaço na TV aberta para fazer a divulgação das suas ideias. Isso é uma violação do Estado laico e isso precisa ser repensado se nós quisermos, de fato, efetivar o Estado laico no Brasil. Nossa quinta violação do Estado laico é o uso de prédios públicos para a realização de cultos religiosos. Isso nós vemos também, inclusive no Congresso Nacional, onde muitas vezes o prédio do Congresso é utilizado para fazer cultos religiosos das crenças de alguns pastores que são deputados, que são eventualmente senadores e que se utilizam da máquina pública, do dinheiro público, porque o dinheiro público está financiando a eletricidade daquele lugar, a água daquele lugar, o próprio
espaço em si, né, o aluguel do espaço. Então, no fundo, há uma apropriação indevida da coisa pública, do prédio público e, evidentemente, dos custos decorrentes disso por uma parcela de pessoas que professam uma determinada religião específica. Em detrimento, evidentemente, nas minorias religiosas, que às vezes também gostariam de ter um espaço para fazer seus cultos religiosos, mas o Congresso Nacional, evidentemente, não vai permitir. Então vejam, isso se dá, eu dei o exemplo do Congresso Nacional, mas pode se dar numa escola, pode se dar numa universidade, pode se dar em qualquer espaço público que é pago com dinheiro público e que é utilizado para fazer cultos religiosos de determinadas crenças. Isso é um problema porque, afinal de contas, espaços públicos são pagos com dinheiro de toda a população, sejam elas fiéis a uma determinada religião ou não. E no momento que nós estamos financiando, no momento que o Estado está financiando uma determinada religião, permitindo a ela os recursos para a realização de determinados cultos, ele está, evidentemente, ferindo a ideia do próprio Estado laico, que é justamente o Estado jamais financiar de qualquer forma qualquer tipo de religião, qualquer tipo de culto religioso. Antes de falarmos sobre a próxima violação do Estado laico brasileiro, eu quero aproveitar o tema para fazer uma propaganda aqui do meu livro Um Outro Direito. Nesse meu livro aqui, eu falo bastante sobre a laicidade do Estado, falo muito sobre essa questão da separação do direito e da religião, que é tão menosprezada no direito brasileiro, e falo de muitos outros temas relacionados a isso, como a questão do direito ao aborto, de casamento de homossexuais, de questão da legalização das drogas, ou da legalização da prostituição no Brasil, de tantos outros temas diretamente relacionados à questão da separação entre direito e religião, que infelizmente no Brasil ainda não é muito levado a sério. Dê uma olhada então, talvez esse livro interesse a vocês, os textos são muito relacionados a esse vídeo. Se vocês estão gostando desse tema, se vocês estão gostando dessa exposição, talvez vocês gostem também dos textos que estão no livro Um Outro Direito, de minha autoria. Nossa sexta violação do Estado laico é a expressão Deus seja louvado no dinheiro brasileiro. No próprio dinheiro brasileiro há uma menção expressa a Deus, que algumas pessoas não acreditam e que elas pagam impostos e utilizam-se do dinheiro brasileiro da mesma forma que as demais. Evidentemente, há uma violação da laicidade do Estado, uma vez que o Estado não pode impor a crença em um Deus a qualquer pessoa, seja ela parte da maioria da população ou parte da minoria da população. O argumento de dizer que os ateus são minoria e, portanto, eles não devem ter direitos algum em relação ao conteúdo da nota é um argumento falho, porque afinal de contas eles pagam impostos também, eles são cidadãos brasileiros, eleitores brasileiros e eles têm o direito de terem suas crenças respeitadas. Não há porquê na moeda nacional, nas notas, no dinheiro brasileiro, conter qualquer referência a uma entidade religiosa, a um Deus que não é, evidentemente, uma unanimidade entre a população brasileira, nem todos acreditam na existência de um Deus. Então não há por que fazer essa referência numa nota de dinheiro. Todos são livres para acreditar ou não na existência de Deus. Aqueles que acreditam, escrevam então nos seus talões de cheque, ou escrevam então, peçam para colocar na sua carteira uma referência ao Deus seja louvado. Mas aqueles que não acreditam em Deus não podem ser obrigados, até porque não há motivos aparentes para colocar uma expressão Deus seja louvado no dinheiro brasileiro. Aliás, o próprio Jesus Cristo, segundo relata a Bíblia, ele disse que o dinheiro de César deveria ser deixado a César. A famosa expressão a César é o que é de César. E os cristãos, sabe-se lá por quê, insistem nessa ideia de colocar uma referência religiosa no dinheiro, quando o próprio Jesus Cristo disse lá na Bíblia que o dinheiro de César deve ser deixado a César. Então deixem o real brasileiro também ao Estado brasileiro e não precisem colocar qualquer tipo de referência religiosa na cédula do real. E a sétima violação do Estado laico são os crucifixos nas paredes dos tribunais. A sétima violação ao Estado laico brasileiro pode ser vista nas paredes dos tribunais de justiça pelo Brasil afora. Normalmente é encontrado um crucifixo ou nos tribunais do júri, ou nos tribunais de justiça, ou nas salas de audiência. Sempre há lá um crucifixo cristão decorando as paredes dos fóruns e dos tribunais pelo país.
o que é, evidentemente, uma afronta ao Estado laico se nós imaginarmos que a justiça brasileira não julga somente cristãos, ela julga pessoas dos mais variados credos, inclusive os ateus, inclusive os agnósticos. E é, evidentemente, desproposital que aquele indivíduo que está sendo julgado, que não professa o cristianismo como religião, seja julgado numa sala com um crucifixo na parede. Aliás, o simples fato de haver um crucifixo na parede já demonstra a apropriação do espaço público pela crença religiosa privada de determinadas pessoas. Aquele símbolo ali, na verdade, não é uma representação numa crença universal entre os brasileiros, mas uma crença de uma maioria, talvez, de pessoas no Brasil, mas não na crença da totalidade das pessoas. E, evidentemente, aqueles indivíduos que estão sendo julgados não necessariamente professam aquela crença. Há, então, uma dificuldade muito grande no Brasil de se separar a questão religiosa na esfera privada da questão pública na esfera pública. Os prédios públicos, eles não são de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que professam uma determinada crença. Os prédios públicos são de todas as pessoas brasileiras que pagam seus impostos e que podem crer ou não crer em Deus, ou que podem crer no Deus cristão ou não crer no Deus cristão. Então, imaginem que se eu colocasse na parede de um tribunal uma inscrição como beba Coca-Cola ou coma no McDonald's, no fundo o que eu estaria fazendo era uma propaganda de uma empresa privada num espaço público. E quando se coloca um crucifixo, de certa forma o que nós estamos fazendo é exatamente a mesma coisa. Uma propaganda religiosa de uma determinada crença religiosa num espaço público, num espaço que é bancado com o dinheiro de toda a população. Aí vocês vão me dizer: ah, mas a maioria da população brasileira é cristã, logo não há problema que se coloque um crucifixo na parede do tribunal ou na parede do fórum. Mas aí eu lhes digo, a maioria da população brasileira bebe Coca-Cola também. E nem por isso eu vou colocar um beba Coca-Cola ou coma McDonald's na parede do Tribunal de Justiça, simplesmente ao argumento de que se a maioria das pessoas já bebem Coca-Cola, não há problema algum de eu ter uma propaganda da Coca-Cola nas paredes do tribunal. Né? É claro que eu não posso me utilizar do espaço público para fazer propaganda ou proselitismo, seja ele de uma bebida de uma empresa privada ou seja ele de uma crença religiosa de uma religião que, por ser uma religião, é um assunto da esfera privada das pessoas, não da esfera pública. Nossa oitava violação do Estado laico são decisões judiciais citando a Bíblia. Nós vemos várias e várias vezes juízes, às vezes até desembargadores, citando a Bíblia em suas decisões judiciais. Ora, no Estado laico, a Bíblia não pode ser citada numa sentença que vale para todas as pessoas, independentemente das suas crenças religiosas. Então, quando o juiz prolata uma sentença decidindo que uma determinada pessoa tem ou não um determinado direito com base numa citação bíblica, o que ele está fazendo é trazendo para o direito, num Estado laico, um argumento religioso que deveria estar muito afastado dali. Porque o Brasil não é só das pessoas que creem numa determinada religião. O Brasil é de todas as pessoas, sejam elas aqueles que creem ou não na divindade. E aí, quando o juiz cita a Bíblia, o que ele está dizendo é: a minha crença privada, o meu interesse religioso se sobrepõe à Constituição, se sobrepõe às leis, e eu me acho no direito de colocar a minha crença religiosa, o meu interesse privado aqui nessa sentença. Então, na verdade, há uma violação séria aí do Estado laico, porque nós temos uma concepção privada de um determinado juiz, de um determinado magistrado, que está sendo sobreposta à própria Constituição da República ou à própria lei, né? Então, isso é inadmissível, pelo menos deveria ser inadmissível, se nós levássemos o Estado laico a sério, uma decisão judicial sendo prolatada com base em citações bíblicas, seja ela a única fundamentação legal ou apenas mais uma fundamentação. Porque mesmo ela sendo uma fundamentação no meio de outras fundamentações efetivamente jurídicas, ela é bastante descabida se nós pensarmos que a religião e o direito não se misturam quando nós tratamos de um Estado laico. A legitimidade das leis brasileiras decorre da Constituição e do Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro. Ela não pode decorrer ou ela não pode buscar legitimidade em um livro religioso que não representa toda a população, mas que representa os interesses privados apenas de alguns grupos religiosos. Nossa nona violação do Estado laico
laico brasileiro são as leis que restringem direitos individuais com base em crenças religiosas. Nós tivemos uma longa discussão no Congresso Nacional sobre a questão do casamento de homossexuais no Brasil. E o argumento recorrente era de que Deus fez a família homem e mulher. Ou seja, um argumento religioso sendo utilizado para criar leis que valem para toda a população e não só para um grupo religioso específico. Temos também a questão do aborto, que é baseado na fé que determinadas pessoas têm de que a vida inicia-se no momento da concepção e não no momento que o embrião tem formado o seu sistema nervoso central. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso, vocês podem acessar aqui também, que é um vídeo que fala especificamente sobre a questão religiosa e o aborto. Bom, essas leis que normalmente estão relacionadas a questões de direitos individuais, nós temos aí então o Estado intervindo com base em interesses religiosos, em crenças religiosas, na autonomia privada do cidadão brasileiro, muitas vezes cidadão este que não professa a fé da maioria da população e que não deveria ter sua vida pautada pelo interesse dessas pessoas que creem nessas religiões. O cidadão que não crê nessas religiões, ele deve se pautar pelo a sua autonomia privada garantida na Constituição da República, desde que, evidentemente, com a sua autonomia privada, ele não afete os interesses de outras pessoas, não é? Como efetivamente não é o caso do casamento de homossexuais, porque duas pessoas se casando, sejam do mesmo sexo ou de sexo diferente, não interferem em absolutamente nada na vida do coleguinha e, portanto, o Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. E, finalmente, a 10ª violação do Estado laico brasileiro, que é o ensino religioso nas escolas públicas. Existe uma discussão pendente no Supremo Tribunal Federal brasileiro sobre a possibilidade do Estado brasileiro, por meio das suas escolas públicas, oferecer um ensino religioso confessional. Isto é, um ensino religioso focado em determinadas confissões religiosas, que ensinaria as crenças de determinadas religiões em sala de aula. Isso é muito grave se nós pensarmos que as escolas públicas brasileiras são pagas com o dinheiro público, isso é, com o dinheiro de toda a população, sejam elas religiosas ou não. Então não há sentido em se pensar um Estado laico financiando aulas de religião, de uma determinada religião específica, para alunos do ensino público numa rede pública de ensino bancada com dinheiro público. Gente, a questão é muito simples. Se as famílias são religiosas, nada impede a elas que matriculem seus filhos numa escola religiosa, ou num catecismo, ou que deem aula de religião pessoalmente a seus filhos. O que elas não podem querer é que a escola pública, paga com dinheiro público, tenha a finalidade de ensinar alguma religião ou uma crença religiosa específica a crianças que muitas vezes pertencem a uma família que não professam aquela religião. Isso seria uma apropriação indevida de um prédio público, de funcionários públicos pagos com dinheiro de toda a população para um interesse privado, que é a difusão de uma determinada crença religiosa. Claro que o ensino religioso pode ser dado nas escolas públicas, como de fato a Constituição da República prevê, mas esse ensino religioso não pode ser de uma determinada crença religiosa. Ele não pode ser baseado numa determinada religião. Ele tem que ser um ensino não confessional, um ensino no qual um professor é escolhido por um concurso público que não leva em consideração as suas crenças religiosas, para ministrar numa aula com base numa ementa de curso que foi criada que aborde toda e qualquer religião, inclusive a não crença, inclusive o agnosticismo, o ateísmo, para que as crianças, para que os estudantes possam ter uma noção das mais variadas crenças que podem existir no mundo e que não ficar preso à crença da família dela. Nesse sentido, o ensino religioso, aliás, é muito bem-vindo para permitir que as crianças saibam que não é simplesmente as crenças da sua família que existem, mas não é isso que querem fazer no Brasil. O que querem fazer com o ensino religioso é a apropriação da escola pública, a apropriação daquele espaço numa escola pública para proselitismo de determinadas crenças religiosas. E isso, evidentemente, é incompatível com a ideia de laicidade do Estado, porque o Estado laico não pode servir como um instrumento para o proselitismo de determinadas religiões às custas dos impostos pagos por toda a população, seja elas religiosas ou não.
Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletirem sobre as muitas violações ao Estado laico brasileiro, e se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir esse vídeo, não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscreverem no canal, porque essa participação de vocês é fundamental para a divulgação dos vídeos, para que nosso canal cresça e para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que nós temos criado aqui para vocês. Bom, era isso, um abraço e até a próxima.